As praças estão vazias. Os quartéis, desertos. O chamado de Nicolás Maduro ecoou pela Venezuela, mas ninguém apareceu para atender. O governo bolivariano anunciou um alistamento em massa, conclamando a população a empunhar armas contra a ameaça norte-americana. Mas o resultado foi constrangedor. Nenhuma mobilização popular, nenhum voluntário disposto a sacrificar a vida pelo regime. Eis a pergunta que paira no ar. Como um líder que diz representar a soberania de um povo não consegue mobilizar nem mesmo os seus próprios cidadãos? O contraste é gritante. Enquanto a propaganda oficial fala em patriotismo e defesa da pátria, a realidade mostra um país exausto, descrente e mergulhado em crises. O suposto exército popular que deveria se formar não passou de uma encenação fracassada. O episódio ganhou contornos ainda mais embaraçosos quando, paralelamente, a televisão estatal exibiu animações do Super Bigode, uma caricatura de Maduro como herói que derrota inimigos estrangeiros. A ficção tenta sustentar a narrativa que a realidade derruba. Ninguém quer lutar ao lado do presidente. Diante da pressão internacional e da presença de navios norte-americanos no Caribe, o regime intensifica o discurso de paz e soberania. Mas a ausência de apoio interno levanta um questionamento inevitável. Até onde Maduro conseguirá sustentar o poder sem a confiança de seu próprio povo? Esse é o ponto de partida de uma história que mistura propaganda, medo e descrédito, e que revela muito mais do que um fracasso militar. Revela a completa desconexão entre um governo e a nação que ele afirma defender. O anúncio foi feito em tom solene. Qualquer cidadão venezuelano poderia se alistar para defender a pátria contra os Yankees invasores. Nas palavras de Maduro e de sua vice, Delcy Rodrigues, seria a demonstração máxima de unidade nacional. Cartazes foram espalhados, praças militares abertas, microfones preparados para discursos de exaltação patriótica. Mas a realidade foi outra. As imagens falam por si. Mesas de inscrição vazias. Soldados solitários esperando filas que nunca se formaram. O chamado para a milícia bolivariana se transformou em silêncio. Segundo reportagens locais, não apareceu um único voluntário disposto a assumir o risco de enfrentar as forças norte-americanas. Em meio a essa cena, Maduro tentava transmitir confiança. Em discursos transmitidos pela televisão estatal, reforçava a narrativa da paz. Queremos a paz, não a guerra. Somos um povo pacífico. O contraste entre a retórica e os fatos, porém, era evidente. Dias antes, o mesmo governo falava em invadir a Guiana e exaltava o poder militar da Grande Venezuela. A incoerência acentuou as críticas. Para analistas independentes, o episódio expôs não apenas a fragilidade política do regime, mas também a rejeição popular a qualquer mobilização em defesa de um governo desacreditado. A população, cansada de crises econômicas, falta de alimentos e repressão política, simplesmente se recusa a servir de escudo para um líder visto como ilegítimo. Enquanto isso, a imprensa alinhada ao chavismo tentava sustentar a versão oficial. O jornal Ópera Mundi, por exemplo, publicou que milhões de cidadãos estariam prontos para sacrificar suas vidas em defesa da pátria. Mas as câmeras independentes mostravam outra realidade. Praças desertas, silêncio constrangedor e um povo que não se moveu diante do apelo de Maduro. Esse choque entre propaganda e realidade foi o primeiro indício de que a convocação poderia se transformar em um dos episódios mais humilhantes da história recente do regime. Nos bastidores, o fracasso do alistamento revelou fissuras profundas dentro do próprio regime. Generais próximos a Maduro, segundo fontes ligadas à oposição, teriam alertado o presidente de que não havia disposição popular nem sequer entre os reservistas para enfrentar uma potência militar como os Estados Unidos. O risco de convocar um exército popular e ver o povo virar as costas era grande demais. E foi exatamente o que aconteceu. O contraste com outros cenários internacionais é revelador. Na Ucrânia, filas de voluntários se formaram espontaneamente desde o início da invasão russa, alimentadas por um senso de causa justa. Na Venezuela, a cena foi oposta. Nenhum sinal de mobilização real. O silêncio foi interpretado como uma mensagem clara. Ninguém quer morrer por um governo que não tem legitimidade. A propaganda oficial tentou, mais uma vez, abafar a vergonha. Maduro apareceu em rede nacional, reforçando que a Venezuela é um país de paz, e apresentando o já conhecido desenho animado do Super Bigode
no qual ele próprio é retratado como um herói que derrota drones e inimigos estrangeiros. A tentativa, no entanto, soou ridícula até mesmo para parte de seus apoiadores. Entre a população, o sentimento é de medo misturado com descrença. Muitos venezuelanos preferem não se manifestar publicamente contra o regime, mas nas ruas, segundo relatos de correspondentes internacionais, a frase mais ouvida era uma só: "Ninguém vai morrer por Maduro". Essa recusa, mesmo velada, mostra o abismo entre o discurso oficial e a realidade social. Estatísticas recentes reforçam esse descompasso. Desde as últimas eleições contestadas, o fluxo migratório para o Brasil dobrou, segundo organismos humanitários. Famílias inteiras continuam abandonando o país, não apenas pela crise econômica, mas pela certeza de que não há futuro sob o atual governo. Enquanto Maduro conclama seu povo a defender a pátria, milhares preferem atravessar a fronteira em busca de dignidade. Esse cenário expõe não apenas uma crise militar ou política, mas um colapso de credibilidade. E nos corredores do poder em Caracas, cresce o temor de que a falta de apoio popular seja a maior ameaça ao regime, mais até do que a frota americana posicionada no Caribe. A ausência de apoio popular não passou despercebida. Rapidamente, a imprensa internacional repercutiu o fiasco do alistamento, destacando que a Venezuela não conseguiu mobilizar sequer uma pequena parcela de sua população para defender o regime. Para veículos críticos, a cena foi simbólica. Maduro está isolado, sustentado apenas por propaganda e pela força repressiva do Estado. Autoridades norte-americanas, por sua vez, reforçaram a postura de vigilância. A frota enviada ao Caribe permanece como sinal de pressão militar, enquanto Washington insiste que o governo venezuelano funciona como fachada para o cartel de drogas conhecido como Cartel de los Soles. A mensagem é clara. Os CNUA não reconhecem Maduro como presidente legítimo e intensificarão medidas contra o regime e seus aliados. Especialistas em política latino-americana alertam para os desdobramentos regionais. O fracasso da mobilização militar pode enfraquecer ainda mais a imagem de Maduro diante de parceiros internacionais. Ao mesmo tempo, reforça o desgaste de líderes que ainda tentam manter vínculos diplomáticos com Caracas, como o presidente brasileiro Lula, frequentemente cobrado por sua relação ambígua com o chavismo. No Brasil, analistas já apontam impactos diretos. O aumento no fluxo de imigrantes venezuelanos, em especial após a última eleição contestada, pressiona a fronteira de Roraima e exige medidas emergenciais do governo federal. Além disso, denúncias de operações ilegais de petróleo envolvendo empresas brasileiras e a Venezuela acendem alertas sobre riscos de sanções internacionais. Enquanto isso, a oposição venezuelana vê no fracasso do alistamento um ponto de virada. Para eles, a recusa popular em lutar pelo regime é a prova definitiva de que Maduro perdeu o vínculo com a sociedade. A expectativa é de que esse episódio abra espaço para novas pressões internas e externas, ampliando o isolamento político do ditador. O fiasco, portanto, não é apenas militar. Ele tem peso político, diplomático e social. E cada novo desdobramento deixa ainda mais evidente que Maduro enfrenta um dilema. Sem povo, sem aliados consistentes e cercado de inimigos, até quando conseguirá manter-se no poder? O chamado para o alistamento em massa na Venezuela entrou para a história como um dos episódios mais constrangedores do regime chavista. O governo esperava filas de voluntários, discursos inflamados e uma demonstração de patriotismo contra as supostas ameaças externas. O que se viu foi o oposto: silêncio, praças vazias e um povo que se recusa a lutar por um presidente desacreditado. Recapitulando, Maduro anunciou a mobilização nacional, prometeu resistência e exaltou o orgulho da pátria. A propaganda estatal tentou inflar números inexistentes, chegando a exibir o super bigode, caricatura do ditador como herói nacional. Mas, diante das câmeras independentes, o constrangimento ficou registrado. Nenhum venezuelano aceitou empunhar armas pelo regime. O episódio não apenas revelou a fragilidade interna do governo, como também ampliou sua exposição internacional. Autoridades estrangeiras reforçaram a desconfiança, a oposição ganhou novo fôlego e os vizinhos, como o Brasil, sentiram os reflexos diretos, seja pelo aumento do fluxo migratório, seja pelo risco de envolvimento em esquemas ilegais de petróleo. A grande pergunta agora é: até quando Maduro conseguirá sustentar-se diante do isolamento popular e da pressão internacional? A cada dia que passa, o cenário mostra menos força real e mais dependência de propaganda e repressão. E você? O que acha dessa situação?
O fracasso do alistamento foi apenas um episódio pontual ou o começo do fim do chavismo na Venezuela? Deixe sua opinião nos comentários. O certo é que os próximos capítulos prometem tensão. Entre silêncio nas ruas, pressão do exterior e uma população que foge em massa, a história de Nicolás Maduro caminha para um desfecho cada vez mais imprevisível.